Bom, começamos então mais uma obra que eu ainda não tinha lido, né? Vou ler com vocês. Chama-se Lembranças Encobridoras, de Freud. Tá? Fiquem à vontade aí para opinar, para fazer suas observações. Tá? Então, vocês verem que é de 1899. A gente tem que agradecer esse senhor aqui, André Carone, que traduziu em maio de 2020, do Departamento de Filosofia de Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Unifesp. Uma apresentação, depois o texto é curto, talvez são 23 páginas só, né? Mas vamos lá. A apresentação. Em setembro de 1899, 2 meses antes que fosse lançada a Interpretação dos Sonhos, uma revista médica publicou este artigo no qual Sigmund Freud busca uma resposta para a pergunta: por que nossa memória costuma registrar lembranças infantis que parecem ser banais e sem qualquer importância? Ao lado de algumas considerações gerais a respeito da psicologia da memória e do método psicanalítico que ele mesmo havia recém-criado, Freud investiga em detalhes a lembrança infantil de um homem de 38 anos de idade, que recorda uma cena na qual ele colhia flores amarelas, dentes de leão, ao lado de um primo e de uma prima, quando teria apenas 2 ou 3 anos de idade, para formular a partir dessa análise o conceito de lembranças cobertoras. Ao final desse texto, encontra-se um conjunto de notas que podem ser consultadas por psicanalistas ou leitores que queiram algum esclarecimento a respeito dessa versão para o português. Essa tradução é dedicada a Iraí Carone, André Carone, São Carlos, maio de 2020. Pesquisas bibliográficas revelaram, mais tarde, que este homem de 38 anos era, na verdade, o próprio Freud, que ensinava uma conversa consigo mesmo. Olha, começou legal. Sobre lembranças encobertoras. 1899, Sigmund Freud. No contexto de meus tratamentos psicanalíticos de histeria, neurose obsessiva, entre outros, ocupei-me muitas vezes com fragmentos de lembranças dos primeiros anos de infância que permaneceram na memória de uma pessoa. Conforme indiquei em outras partes, deve-se atribuir um significado patógeno considerável às impressões desse período. Mas o interesse psicológico do tema, das lembranças infantis, está assegurado em todos os casos, pois a diferença fundamental entre a atitude psíquica da criança e do adulto aparece aqui de modo evidente. Ninguém duvida que as experiências dos nossos primeiros anos de infância deixaram traços inextinguíveis no interior de nossa alma. Mas se consultamos nossas memórias a respeito das impressões que estão destinadas a nos influenciar até o final da vida, ela ou nos apresenta nada, ou então em número bastante pequeno, lembranças isoladas de valor muitas vezes questionável ou enigmático. A vida não começa a ser produzida pela memória como uma cadeia coerente de eventos antes do sexto ou sétimo ano, para muitos somente após o 10º ano de idade. Mas a partir desse ponto também se estabelece uma relação constante entre o significado psíquico de uma experiência e sua retenção pela memória. Aquilo que parece importante por seus efeitos imediatos ou subsequentes é notado. Aquilo que se considera indispensável é esquecido. Quando sou capaz de recordar um evento que se passou há muito tempo, encontro no fato dessa preservação da memória uma prova de que ela provocou em mim uma forte impressão naquele momento. Costumo me surpreender se esqueço alguma coisa importante, e talvez mais ainda se recordo alguma coisa que parece indiferente. A relação entre a importância psíquica e o registro de uma impressão pela memória que vigoram as pessoas adultas normais só cessa novamente em estados anímicos patológicos. O histérico, por exemplo, apresenta regularmente uma amnésia em relação à totalidade ou uma parcela das experiências que conduziram ao início de seu sofrimento e que pode tornar-se importante para ele precisamente porque descadearam ou desconsiderando esse fato por seu próprio conteúdo. Gostaria de considerar a analogia entre a amnésia patológica e a amnésia normal nos nossos anos da infância, como uma indicação valiosa a respeito das íntimas relações entre o conteúdo psíquico da neurose
e a nossa vida infantil. Estamos acostumados, de uma tal maneira, a essa ausência de lembranças dos anos da infância que deixamos de perceber o problema que se esconde por trás delas, e preferimos relacioná-lo ao estado rudimentar das atividades anímicas presentes na criança. Na realidade, uma criança de 3 ou 4 anos com desenvolvimento normal já exibe uma enorme quantidade de atividades anímicas, de grande complexidade em sua comparação, em suas comparações, raciocínios e na expressão de seus sentimentos. Não se pode simplesmente concluir que para este ato específico, de valor semelhante ao do ato de uma época posterior, deve vigorar a amnésia. Uma condição dispensável para os seus problemas psicológicos que se ligam à primeira lembrança infantis seria naturalmente a coleta de materiais, para determinar por meio de uma consulta quais são os tipos de lembranças que a maior parte das pessoas adultas normais está em posição de informar. V. e C. Henry deram um primeiro passo nessa direção ao divulgar em 1895 um questionário que eles próprios elaboraram. Os estados animadores dessa consulta foram publicados em seguida pelos dois autores, em 1897, em Learning Psychologique, tomo 3, em Enquête sur les souvenirs de l'enfant. Como não tenho, nesse momento, qualquer intenção de abordar o tema em sua totalidade, contento me destacar os poucos pontos a partir dos quais irei avançar para incluir aquilo que eu denomino como lembranças descobridoras. O período da vida no qual o conteúdo das lembranças infantis mais precoces é alocado corresponde geralmente à idade entre 2 e 4 anos, de acordo com 88 pessoas na série observada pelo Henry. Mas para algumas a memória recua ainda mais, alcançando o período anterior ao primeiro ano completo. E de outro lado, existem pessoas para quem a primeira lembrança é proveniente do sexto, sétimo ou até do oitavo ano. Por enquanto, não é possível indicar outras conexões entre essas diferenças individuais, mas notas afirmam os Erwin que uma pessoa cuja primeira lembrança pertence a uma idade muito precoce, como por exemplo o primeiro ano de vida, também possui lembranças isoladas no ano seguinte, e que a reprodução da experiência como uma cadeia sucessiva de lembranças se inicia para ela em um período anterior, digamos do quinto ano em diante, ao de outras pessoas cuja primeira lembrança incide em um período posterior. Portanto, é a função da memória individual no seu conjunto, e não apenas a época do surgimento da primeira lembrança, que passa por uma antecipação ou adiamento. Um interesse muito particular fica reservado à questão de saber qual costuma ser o conteúdo das lembranças infantis mais precoces. Deveríamos compartilhar com a psicologia dos adultos a expectativa de que, a partir da matéria vivida, seriam selecionados aqueles impressões que provocaram um efeito intenso ou cuja importância foi admitida em razão das consequências que logo se seguiram. Uma parte das experiências reunidas pelo Herbert também parece confirmar essa expectativa, pois nela se destaca como o conteúdo mais recorrente das primeiras lembranças infantis, por um lado, as situações de medo, vergonha, dores no corpo, etc., e, por outro, acontecimentos importantes como doença, morte, ensino, nascimento, etc. Ficaríamos assim inclinados a supor que o princípio de seleção da memória seria o mesmo para a alma infantil e para a pessoa adulta. Não escapa inteiramente à compreensão, mas merece ser especialmente indicado o fato que as lembranças infantis que foram preservadas testemunham quais eram a impressão que orientavam o interesse da criança em comparação com o adulto. Deste modo, explica-se com facilidade que uma pessoa informa em recordar acidentes que envolviam as suas bonecas quando tinham 2 anos de idade, mas apresenta uma amnésia em relação a acontecimentos graves que ela poderiam ter percebido na época. E agora, deve nos causar uma justa estranheza escutar algo que representa o extremo oposto da expectativa, que é o conteúdo das lembranças mais precoces da infância. Certas pessoas é composto por impressões diferentes
que não tiveram a capacidade para despertar o afeto nas crianças, nem mesmo quando se deram experiências, e que, apesar disso, foram percebidos com todos os detalhes, quase se diria, com uma cuidado extrema, enquanto acontecimentos do mesmo período não foram preservados pela memória, mesmo aqueles que, de acordo com o testemunho dos pais, afetaram fortemente a criança. Os Henrys mencionam, por exemplo, um professor de filologia cuja lembrança mais precoce se situa no período entre 3 e 4 anos de idade. Ele mostra a imagem de uma mesa coberta, sobre a qual está uma travessa com gelo. Nesse mesmo período, também acontece a morte da avó, que abalou muito a criança, segundo o relato dos pais. Mas o professor de filologia de agora nada sabe a respeito dessa morte. Daquele período, ele só recorda uma travessa com gelo. Um outro participante apresenta como sua primeira recordação da infância o episódio de um passeio no qual ele quebrava o galho de umas árvores. Ele acredita até hoje que pode indicar o local que isso aconteceu. Diversas pessoas estavam ali e uma delas o ajudou. Os Henrys identificam casos desse tipo como raros. Nas minhas experiências, realizadas na verdade quase sempre com neuróticos, elas são bastante comuns. Para essas recordações, que se tornam incompreensíveis por conta de sua inocência, um dos sujeitos da pesquisa do Rand arriscou uma explicação que devo reconhecer como inteiramente precisa. Ele afirma que tais casos, a cena em questão, talvez tenha sido preservada de uma maneira completa na memória. Justamente por isso, ela parece não significar nada. Nos componentes esquecidos estariam guardados tudo o que torna a impressão merecedora de atenção. Posso confirmar que as coisas se passam realmente desse modo, mas talvez eu preferisse dizer oculto. Boa noite, Rosângela, tudo bom? Posso confirmar que as coisas se passam realmente desse modo, mas talvez eu preferisse dizer ocultos, no lugar de experimentos, de elementos esquecidos da experiência. Por meio do tratamento psicanalítico, eu pude descobrir em diversas ocasiões as peças restantes da experiência infantil e apresentar assim a prova que depois que concluí o documento, a impressão da qual restava somente um torso na lembrança. Correspondia, na verdade, à condição para que o elemento mais importante permanecesse na memória. Mas não se chega, dessa maneira, a uma explicação para a escolha singular que a memória realiza entre os elementos de uma experiência. É necessário perguntar-se o que leva precisamente o elemento significativo a ser reprimido e o elemento diferente a ser preservado. Só podemos alcançar uma explicação se penetrarmos mais a fundo no mecanismo dos processos, e assim formamos a noção segundo a qual duas forças psíquicas participam do surgimento dessas lembranças. Uma delas com o propósito de recordar a importância da experiência, enquanto a outra uma resistência, opõe-se o que ela seja destacada. As duas forças que atuam em posição não cancelam uma outra. Não acontece em posição de uma intenção sobre a outra, com ou sem algum prejuízo, e sim um compromisso análogo, análoga em certo sentido à formação do resultante de um paralelograma de forças. Olha que interessante. Na verdade, o compromisso consiste no fato de que não será a experiência em questão que fornece a recordação. A resistência obtém aqui uma vitória. E sim, um outro elemento psíquico se liga ao elemento que provoca a repulsa por um curto trajeto de associações. E aqui se revela mais uma vez a força do primeiro princípio que tentava fixar impressões significativas ao definir as recordações que poderiam ser reproduzidas. O resultado do conflito é esse. No lugar da recordação original, é legítima produz uma outra que deslocou-se uma associação em relação à primeira por uma única peça.
Como os componentes mais relevantes da impressão são precisamente aqueles que causam repulsa, na lembrança substitutiva eles devem estar ausentes. Por isso, ela irá com facilidade parecer banal. Para nós, ela parece ser incompreensível, porque preferimos localizar no seu próprio conteúdo a razão para que ela fosse preservada pela memória, quando, na verdade, este motivo reside na relação entre esses conteúdos e o outro, o conteúdo reprimido, ou, servindo-me de um ditado popular, uma certa experiência na infância não brilha para a memória porque vale ouro, mas só porque está ao lado dele. Tudo bem aí, pessoal? Algum comentário querendo fazer? Ainda não? Fique à vontade. Entre os vários casos possíveis de substituição do conteúdo psíquico por outro, que sucedem nas mais diferentes constelações psicológicas, o caso de lembrança infantis, aqui observado, no qual os componentes secundários ocupam o lugar dos componentes fundamentais de uma experiência, é evidentemente um dos mais simples. Trata-se de deslocamento em uma associação por contiguidade, ou numa visão abrangente de todo o processo, um recalque, com a substituição por um conteúdo que era próximo, no contexto temporal e espacial. Tive a oportunidade de comunicar certa vez um caso muito similar de substituição na análise de uma paranoia. Eu vou deixar uma observação. Novas observações sobre a neuropsicose de defesa, neurológicas e Brut, tá, em alemão. Eu narrava ali as alucinações de uma senhora para quem as suas vozes repetiam longa passagem de Halt, Halt, do Ludwig, de Olud, precisamente os trechos mais inócuos e triviais da obra. A análise demonstrou que eram outros trechos dessa mesma história que haviam despertado na paciente o pensamento mais doloroso. O afeto doloroso era um motivo para a defesa, e não era possível encontrar os motivos para a persistência desse pensamento. Desse modo, estabeleceu-se como compromisso que os trechos inofensivos aparecessem na lembrança com nitidez e intensidade patológica. Olha que interessante, tá vendo? Muitas vezes a gente não quer lembrar a dor, né? O processo que foi detectado aqui, conflito recalque, substituição sob formação de compromisso, reaparece em todos os sintomas psiconeuróticos, e nele encontra-se a chave para compreender a formação do sintoma. Sua demonstração, a partir da vida psíquica do indivíduo normal, não é, portanto, desprovida de significado. E a influência que este processo exerce precisamente sobre as escolhas das lembranças infantis de pessoas normais parece ser mais um sinal das fortes ligações entre a vida anímica da criança e o material psíquico das neuroses que destacamos anteriormente. Até onde sei, os psicólogos querem começar a estudar o processo de defesa normal e patológico, cuja importância é evidente, e os efeitos de deslocamento que se seguem a eles, sendo que falta ainda determinar em quais são mais atividades psíquicas e sob quais condições elas se fazem valer. O motivo desse descuido pode muito bem ser o fato de que nossa vida psíquica, na medida que se torna objeto de nossa percepção interna consciente, não deixa sinais desse processo, exceto em casos que classificamos como erros de raciocínio ou em uma operação que visa um efeito cômico. A afirmação de que uma intensidade psíquica parte de uma ideia que então é abandonada e pode deslocar-se para uma outra que passa a desempenhar o papel psicológico da primeira, nos causa um estranhamento semelhante a um certo aspecto da mitologia grega, como, por exemplo, quando os deuses vestem a beleza de uma criatura humana como se fosse um véu, enquanto nos reconhecemos a transfiguração apenas como uma mudança na expressão facial. Mais adiante, novas investigações sobre as lembranças indiferentes da infância ensinaram-me
que o seu surgimento pode ocorrer em nenhuma outra maneira, e que por trás de sua inocência aparente costuma se esconder uma profusão insuspeita de significados. Mas, quanto a isso, não quero restringir-me simplesmente à afirmação. E sim explorar todo o alcance de um exemplo isolado que me parece ser mais instrutivo que vários semelhantes a ele, e que certamente possui um valor adicional por pertencer a um indivíduo que não sofre, ou que praticamente não sofre uma neurose. Um exemplo aqui dele. Né? Lembra do começo? Vou usar um outro exemplo do outro. Olha ele aí. Um homem de 30 anos de idade e cultura acadêmica. Coincidência, né? Que apesar de sua profissão conservou, distante conservou um interesse por questões psicológicas, desde que eu libertei de uma leve fobia por intermédio da psicanálise. Chamou a minha atenção, no ano passado, para as lembranças infantis, que já haviam cumprido um determinado papel na psicanálise. Depois que tomou conhecimento da investigação de V.E.C. Henry, ele me apresentou esse relato abreviado. Eu disponho de uma quantidade considerável de lembranças precoces da infância e posso tratá-las com bastante segurança, pois deixei o lugar onde nasci com 3 anos completos para viver numa grande cidade. Assim, todas as minhas lembranças se passam no local do meu nascimento e datam do segundo ou terceiro ano. Em sua maioria, são cenas curtas, mas muito bem preservadas, que eu posso com todos os detalhes de percepção sensorial. Em clara oposição às recordações dos anos de maturidade, no quais o elemento visual está totalmente ausente. As lembranças se tornam mais escassas e perdem nitidez a partir do terceiro ano. Aparecem lacunas que devem se estender por mais de um ano. O fluxo de lembranças só passa a ser contínuo, acredito a partir do sexto ou sétimo ano. Divido as lembranças que antecedem minha saída da primeira residência em 3 grupos. As cenas que mais tarde meus pais me contaram repetidas vezes formam o primeiro grupo. Em relação a elas, eu não sei ao certo se possui recordação desde o princípio ou se criei para mim uma composição depois de cada uma das histórias. Observo, além disso, a essência da incidência que não corresponde a nenhuma recordação, apesar de nenhuma descrição dos meus pais. Atribuo um valor maior ao segundo grupo. São cenas que não foram contadas para mim, e que, em parte, também não poderia ter sido contadas porque não voltei a encontrar as pessoas envolvidas. As damas secas, os companheiros das brincadeiras. Falarei mais adiante do terceiro grupo. A propósito do conteúdo dessas cenas, e por consequência seu direito de ser preservado pela memória, quero declarar que não me falta por completo monetização sobre esse ponto. Não posso dizer que a lembrança preservada corresponde de fato aos acontecimentos mais importantes ou aqueles que hoje eu considero mais importantes. Do nascimento de minha irmã, 2 anos e meio mais nova, nada sei. A partida, a vista da ferroviária, a longa viagem de carro que antecedeu não deixaram nenhum vestígio na minha memória. Em contrapartida, registrei 2 incidentes durante a viagem de trem, como o senhor lembra. Eles compareciam na análise da minha fobia. Porém, o que mais deveria ter me impressionado seria um ferimento no rosto, que me fez perder muito sangue e foi suturado por um cirurgião. Mesmo hoje, eu ainda posso apalpar a cicatriz que comprova o acidente, mas não sei de nenhuma impressão que aponte direto e diretamente para essa experiência. Além disso, talvez, eu ainda não tivesse 2 anos naquela época. Por isso, as cenas e imagens desses 2 primeiros grupos não me surpreendem. São realmente lembranças locais, nas quais o componente essencial, na maioria das vezes, permaneceu de fora. Mas, em algumas, ele, ao menos, é aludido. Em outras, eu encontro um complemento com facilidade. E quando procedo dessa maneira, forma-se para mim uma conexão satisfatória entre os pedaços isolados da lembrança e eu antecipo com clareza qual foi o interesse infantil que recomendou precisamente aquele evento para a memória. Mas no caso do terceiro grupo, que evitei discutir até esse momento, a situação é diferente.
Trata-se aqui de um material, uma cena longa, de várias imagens breves, sobre a qual eu simplesmente não sei nada. Olha que interessante. A cena que me parece bastante diferente, e a sua fixação incompreensível. Permita-me que eu a descreva como para o senhor. Eu vejo um prado retangular com um ligeiro declive, de vegetação verde e densa. Em meia relva, várias flores amarelas. Claramente, o tão comum dente de leão. Na ponta mais alta do prado, uma casa de campo e duas mulheres que conversam com entusiasmo em frente à porta. A camponesa, que usa um laço sobre a cabeça, e uma ama seca. Três crianças estão brincando no prado. Uma delas sou eu, entre 2 e 3 anos de idade. As duas outras, o primo, um ano mais velho, e sua irmã, uma prima que tem quase a minha idade. Nós apanhamos as flores amarelas, e cada um segura nas mãos as flores que recolheu. O ramo mais bonito está com a menina. Nós, os meninos, nos atiramos em cima dela como se tivesse combinado e arrancamos as suas flores. Ela está chorando pelo prado, e lá no alto recebe da camponesa uma fatia de pão preto, como uma consolação. Logo que acabamos de ver isso, nós atiramos as flores e também corremos até a casa para exigir o pão. Também recebido no nosso. A camponesa serra a bengala com uma faca comprida. Na minha lembrança, o sabor do pão é delicioso. E aqui a cena se interrompe. Mas o quê? Mas o que há nessa experiência que justifica o uso que fiz de memória por sua causa? Quebrei minha cabeça por causa disso sem chegar a nada. O acento deve cair sobre a nossa falta da civilidade em relação à mina. O amarelo-dente de leão, que eu naturalmente já não acho mais bonito, agradou tanto assim meus olhos daquela vez? Ou será que depois das andanças pelo prado o pão ficou tão mais saboroso que fez surgir uma impressão que não extinguiu? Também não consigo encontrar ligações entre essa cena e os interesses infantis, que percebemos sem dificuldade, e são comuns a todas as cenas da infância. Tenho a impressão geral de que algumas coisas não estão certas nessa cena. O amarelo das flores se destaca em Demasia. O conjunto e o sabor extraordinário do pão me parece um exagero, como se fosse uma alucinação. Eu devo lembrar-me aqui dos quadros que vi certa vez em uma exposição de paródias, nos quais certos elementos, evidentemente mais impróprios, eram destacados em relevo em vez de serem pintados, como, por exemplo, os contornos das senhoras que eram retratadas. O senhor pode me indicar algum caminho que leve à explicação e interpretação dessa lembrança dispensável da infância? E aí, pessoal, tranquilo aí? Sossegadinho? Achei que seria pertinente perguntar desde quando aquela lembrança infantil ocupava. Se ele acreditava que ela retornara à sua memória depois do período, ou se havia aparecido mais adiante, talvez por conta de alguma circunstância que a lembrasse. Essa pergunta foi a única contribuição que eu precisei fazer para dar fim à tarefa. Meu parceiro, que não era mais onisciente de trabalho desse gênero, encontrou todo o resto por conta própria. Olha o tipo de intervenção psicanalítica aqui, ó. Tá vendo? Aqui achei que seria. Vou reler de novo esse parágrafo porque é muito interessante. É uma intervenção psicanalítica aqui. Achei que seria pertinente perguntar desde quando aquela lembrança infantil ocupava, e se ele acreditava que ela retorna à sua memória depois de um período, ou se havia aparecido mais adiante, talvez por conta de alguma circunstância que eu lembrasse. Bom, essa pergunta foi a única contribuição que eu precisei fazer para dar fim à tarefa. Meu parceiro, que não era mais um iniciante de trabalho desse gênero, encontrou todo o resto por conta própria. Vocês veem? Essa é uma coisa muito importante dentro da análise, né? Muitas vezes o analista ele faz uma pergunta e a pessoa que vai montar o resto, porque ele tem que fazer sentido para ela, não é para o analista que tem que fazer sentido, mas é para o analisando, o cliente. Porque senão não faz sentido. Pode fazer sentido para mim, mas não pode fazer sentido para você. Aí não faz assim, não faz um bom papel terapêutico, né? Fazer sentido para a pessoa. Ele respondeu: não havia pensado nisso até hoje.
Depois que o senhor me fez essa pergunta, tenho quase certeza de que essa lembrança infantil não me ocupava de nenhum modo, mas consigo pensar na circunstância que fez despertar essa e várias outras lembranças dos meus primeiros anos. Aos 17 anos de idade, quando eu era um aluno de ginásio, voltei pela primeira vez ao lugar onde nasci, convidado por uma família com a qual possuímos amizades desde aquele tempo. Sei bem quantas eram as agitações que me dominavam naquela época, mas agora notei que é preciso lhe contar um pedaço da minha história. Isso é parte do trabalho. E além disso, o senhor faz ressurgir com sua pergunta. Então, me escute. Sofri de pessoas que, no princípio, eram prósperas. E, penso eu, viveriam suficientemente bem naquele pequeno recanto da província. Quando eu tinha aproximadamente 3 anos de idade, uma catástrofe abateu o ramo da indústria em que meu pai atuava. Ele perdeu suas posses e, oprimidos pela necessidade, deixamos a província para viver em uma cidade grande. Anos longos e difíceis vieram depois. Não acredito que ele mereça qualquer espécie de atenção. Na cidade eu nunca me senti bem. Hoje eu penso que a nostalgia pelas belas folhas, pelas belas florestas da minha terra, onde eu brincava de fugir do meu pai, quando ainda mal sabia andar, como até umas lembranças guardadas daquele tempo, nunca me abandonou. Era a primeira vez que eu passava as férias no campo, aos 17 anos. E como disse eu, era o hóspede de uma família de amigos que tiveram uma sessão depois da nossa partida. Eu pude comparar o conforto que reinava entre eles com a vida que tínhamos na cidade. De nada mais serve continuar evitando o assunto. Preciso admitir para o senhor que havia uma outra coisa que me agitava intensivamente. Eu tinha 17 anos e na família que me hospedava vi uma filha de 15 anos de idade, por quem eu me apaixonei imediatamente. Era a primeira vez que eu sentia amor com intensidade suficiente, mas em absoluto segredo. A moça partiu alguns dias depois para o internato, no qual ela havia igualmente saído de férias. E a separação logo após um encontro tão breve só fez crescer ainda mais a nostalgia. Eu saí em passeios solitários de longas horas pelas admiráveis florestas que eu encontrava, ocupado em construir castelos de ar, que, em vez de almejar o futuro, buscava estranhamente corrigir o passado. Se não houvesse aquele colapso, se eu permanecesse na minha terra, crescesse no campo e me tornasse tão vigoroso quanto os jovens daquela casa, os irmãos da amada, se eu seguisse a profissão do meu pai e casasse, enfim, com a moça, que me conheceria intimamente depois de tantos anos. É claro que eu não duvidava por um só instante que, nas circunstâncias criadas pela minha fantasia, eu a teria amado com a mesma intensidade que eu realmente sentia naquele momento. É curioso, hoje em dia, quando por algum acaso eu encontro, ela se casou aqui por perto, sinto uma indiferença extraordinária. E mesmo assim posso lembrar muito bem do efeito que continuava a me causar, ainda por muito tempo, a cor amarela do vestido que ela usava. Quando nos encontramos pela primeira vez, onde quer que eu a visse, novamente essa mesma cor. Isso se parece muito com aquele seu breve comentário, que hoje o senhor já não gosta mais do leito de leão. O senhor não suspeita de uma ligação entre o amarelo do vestido da moça e o amarelo tão nítido das flores na cena da sua infância? Outra intervenção aqui, mais uma perguntinha. É possível, mas não era o mesmo amarelo. O vestido era de um amarelo castanho, como os noivos. Apesar disso, posso ao menos oferecer uma ideia intermediária que será útil para o senhor. Nos Alpes, eu notei mais tarde que certas flores cuja cor clara nas planícies revestiam-se de uma nuance mais escura nas regiões elevadas. Existe na montanha, se não estou muito enganado, uma forma muito semelhante ao dente de leão, mas de um amarelo escuro, que corresponderia muito bem ao vestido da moça que amava naquela época. Eu ainda não terminei. Passo agora para um segundo evento de um tempo muito próximo que evocou as minhas impressões da infância. Eu havia retornado
Retornado à região com 17 anos. 3 anos depois, eu visitei meu tio durante as férias e encontrei novamente as crianças que haviam sido os primeiros companheiros. O mesmo primo, um ano mais velho, e a prima da mesma idade, que apareciam na cena infantil do Prado com os netos de Irã. Essa família havia partido junto conosco do lugar onde nasci e havia recuperado o bem-estar e conforto da cidade. E ali o senhor apaixonou-se mais uma vez, agora pela prima, e construiu novas fantasias. Mais uma intervenção. Não, dessa vez foi diferente. Eu já estava na universidade, pertencia por inteiro aos livros. Nada iria restar para minha prima. Pelo que sei, daquela vez eu não criei fantasia do gênero. Mas acho que meu pai e meu tio haviam acertado um plano entre eles. Eu trocaria o tema obscuro dos meus estudos por um outro de maior valor prático. Iria me estabelecer na mesma região do tio após concluir os estudos e tomaria a prima como esposa. Eles certamente deixariam o plano do lado, ao perceber o quanto estava absorvido. O outro estava absorvido pelos meus projetos. Mas acho que eu adivinhei corretamente. Somente depois, quando eu era um jovem acadêmico, pressionado pela necessidade da vida e obrigado a guardar por uma posição nessa cidade, eu talvez pensasse que, na verdade, meu pai quisesse o melhor para mim ao planejar meu casamento como uma compensação para o dano que aquela primeira catástrofe trouxe para toda a minha vida. Então eu posso situar o surgimento da cena infantil que estamos examinando nesse período de sua luta para ganhar o próprio pão, caso o senhor me confirme que fez seu primeiro contato com os Alpes naquele ano. Nossa intervenção está correto. Excursões pelas montanhas eram o único prazer que eu me permitia naquela época, mas ainda não compreendia o senhor muito bem. Mas ainda não compreendo o senhor muito bem. Aguarde um pouco. O senhor destaca o sabor do pão caseiro como ele de maior necessidade em sua cena infantil. O senhor não nota que essa ideia percebida quase como uma alucinação corresponde à concepção da sua fantasia? Se o senhor permanece nessa terra, a terra natal, e casasse com aquela moça, como seria comportada a sua vida? E dito de maneira simbólica, como seria saboroso o pão pelo qual teve que lutar nos anos que ainda viriam? E o amarelo das flores também aponta para essa moça. Nessa cena infantil, o senhor encontra, de resto, elementos que se relacionam somente com a segunda fantasia, no qual o senhor teria casado com a prima. Atirar as flores para trocá-las pelo pão não me parece um disfarce preciso para o projeto que seu pai construiu para o senhor. O senhor deveria renunciar aos seus ideais excêntricos e escolher ganhar um pão. Escolher um ganha-pão, não é isso? Então, eu teria realizado uma fusão de duas séries de fantasia que mostram como a minha vida poderia ter sido mais confortável, extraindo de o amarelo e o pão caseiro e de outras as folhas que são tiradas e as pessoas que participavam dela. Isso mesmo. Projetou uma fantasia sobre a outra e formou com isso uma lembrança infantil. O detalhe das folhas nos Alpes é uma espécie de selo que traz a data de fabricação. Posso lhe assegurar que coisas desse tipo são criadas com muita frequência de maneira inconsciente, como se fosse uma poesia. Rafael, Diga, pode falar? tu sabe me tirar uma dúvida se essas lembranças que são imediatas, por exemplo, vou dar um exemplo, certo? Eu estou escrevendo uma poesia, aí eu quero inspiração para escrever essa poesia e eu Hum, vou assistir um filme, beleza? hum, Aí você certo. pega as imagens daquele filme e vai escrever a poesia. Essas Hum, impressões que a gente tem imediatas, né? Elas, por sim. que é que elas trazem imagens mais rápidas do que, por exemplo, lembrar de alguma coisa que aconteceu comigo na infância e trazer para a minha realidade agora, interpretar? Porque são dois mecanismos diferentes ou é a mesma coisa? Entendeu a minha Pensar. pergunta? Oi? Você entendeu a minha pergunta?
Faça ela de novo, vamos ver. Faça ela Deixa eu para ver mim ver se aqui. eu entendi. Você falou da poesia, daí você vai. Deixa eu ver se eu entendi. Você pega uma lembrança, você vai, por exemplo, fazer uma poesia, certo? Começou assim. É, Aí você vai assistir, por exemplo, um filme para se inspirar. isso. E aí isso vai despertar lembranças em você. Uhum. E aí a sua pergunta é por que elas são rápidas, é isso? Porque que é de imediato eu consigo, pelo menos em mim, né? Não sei, Hum, quem não escreve, não tem costume de escrever poesia. Mas em é. mim é mais rápido. Porque, tipo, eu vou descrevendo a cena, mas assim, de acordo com a minha interpretação, entendeu? Eu Em acho que forma de aí poesia. é isso aí. Acho que a resposta que você deu aí, a sua pergunta já é essa interpretação. Porque Então não é lembrança, é interpretação. eu acho que sim, é uma boa pergunta. Eu acredito que seja a interpretação, porque eu acho que a questão da lembrança, igual ele colocou aqui, acho que está relacionado mais à memória, né? A interpretação já não, né? Você pega alguma coisa e fica questionando alguma coisa nesse sentido, né? Igual ele colocou aqui na primeira intervenção. Porque eu lembro que quando eu fui escrever, eu escrevi um pequeno romance, na verdade não chega nem a ser um romance, não, é uma espécie de novela. Aí Certo. eu comecei a escrever e eu comecei a lembrar, assim, a personagem principal é uma mulher, não é? Então o meu alter ego foi uma mulher, no caso, Hum, e eu fui descrever a infância dela, eu comecei com a infância dela. E nessa infância, ela cursava a oitava série e ia para a escola, e quando ela voltava de tardezinha, ela via bandeirolas nos ah, postes. Aí eu criei todo um cenário, sabe? Da, sim. da volta dela da escola. Aí eu fiquei lembrando, poxa, mas isso aí sou eu, cara. Quando eu vou, depois de muito tempo que eu fui lembrar, disse assim, poxa, mas quando eu fazia, não sei se é exatamente a oitava série, mas quando eu estudava, tinha aquelas histórias de colocar Copa do Mundo e tal, eu acho que foi mais ou menos nessa época, colocava as Ah, bandeirolas do Brasil e sim. tudo. Aí eu comecei a ver, poxa, mas isso é uma lembrança. Eu escrevi isso em 2016, 2015 para 2016. Então, eu nasci em 87, né? Então, Ah, daí você tira que o nível de lembrança que eu tive que puxar da minha memória, né? Para colocar o processo assim, é de imediato, entende? Quando você está escrevendo, sim. vem de imediato. Mas, pelo menos quando eu escrevi essa novela, eu escrevi numa noite. São cerca Olha, de 40 páginas eu escrevi numa noite. poxa, legal. E, É, e aí a minha dúvida era assim, como escritor, né? uhum. Ou aspirante a escritor, sei lá, você lembra de imediato porque você vê aquela cena na sua memória, você puxa pela inspiração, não sei explicar, sabe? Eu acho que é um pouco dos dois, viu? Acho que é um pouco dos dois aí, viu? Porque há um ponto que você puxa da memória e há outro ponto que você interpreta, né? Você viu aqui que ele fez aqui? Ele puxou da memória o sonho que ele tinha, a lembrança que ele tinha, né? Não o sonho, mas a lembrança. E depois ele foi interpretando. Acho que é um pouco dos dois. Rosângela, você tem alguma opinião para falar sobre isso, Rosângela? Ah, tudo bem, então. Obrigado. Até a próxima. Não esqueça que vai estar gravado, tá bom? Essa aula, tá bom? Obrigadão. Até a próxima. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Assim, de você interpretar um pouco de lembrança mesmo pura. Algumas também, você pode até pensar que são essa questão dessas lembranças que são que não existiram, talvez, né? Aham, pode Então ser também. pode ser Fantasia, tudo. né? Pode ser É, fantasia. pode ser tudo igual ele está fazendo aqui. Você viu como ele fez aqui a interpretação aqui, como foi feito um jogo aqui foi feito uma análise aqui, né? Ele teve uma análise na prática. Você viu, ele passou ali a fantasia que ele tinha, a lembrança que ele tinha, que não necessariamente era real, mas era simbólica, e aí você vai abrindo isso. Eu acho que muitas dessas coisas podem estar em tudo, porque assim, é difícil fazer, igual ele está falando aqui, colocar as coisas meio na caixinha, assim, né?
Porque no mundo real as coisas vêm, estão na caixinha, mas não estão na caixinha também. Entendeu? Uhum. Mas acho que é um pouco de tudo. Esclareceu alguma coisa? Eu continuo sem entender como é o processo de criação, sabe? Eu acho que é complicado porque, principalmente se você tiver, assim, se você não for um exercício que você costuma fazer, porque foi a primeira vez que eu escrevi um texto literário. Ah, Então, eu não tinha habilidade nenhuma com texto literário. Eu tinha, assim, umas poesias aqui e acolá, mas, assim, um texto mesmo, para você sentar e dizer assim, não, agora eu vou escrever um texto literário, ou uma peça, sim, ou uma novela. Primeiro eu pensei assim, não, eu vou escrever uma peça, porque peça geralmente é mais curto, né? sim, Aí eu comecei a escrever, foi ganhando forma, e eu passando já de madrugada e tudo. Aí eu disse assim, rapaz, vai virar um negócio mais consistente. Aí até que sim, chegou uma hora que eu cansei, aí por isso parou, né? sei. Cansei de escrever, mas tem gente por aí, tem escritor, né, escritor profissional mesmo, que Hum, escreve, tipo, em uma semana escreve 200 páginas, sim. né? Então, como é que é o processo de criação, né? O volume Ah, de imagens que vai aparecer, vão aparecendo. eu acho que é um processo muito mais complexo do que o que a gente tem aqui no texto, aqui, porque o processo criativo tem essa questão das lembranças encobridoras, tem essa questão da inspiração, que nem sempre é uma lembrança. Porque às vezes você pode estar, igual você falou, tá vendo um filme ali, tá vendo uma música, e aí você faz uma coisa, um processo criativo. Tem Uhum, gatilhos também, tem essa coisa da lembranças falsas. Tem também a questão de você pegar texto que você já trabalhou anteriormente e continuar com eles. Tem essa questão da criatividade, da imaginação, né? Porque a imaginação também está meio que na memória, também é uma lembrança, mas também é uma interpretação, sabe? Eu também não sabia explicar, mas eu acho que é um processo bem mais complexo do que o texto, viu? Beleza, Rony? beleza. Eu vou então parar a gravação aqui porque hoje rendeu, hein? Mas eu acho bom a gente. Depois manda no grupo também essa pergunta, viu? Só um minutinho aqui. Muito obrigado aí para quem ficou até agora e até a próxima reunião aí.